Amen, Om, Amen, Om. Vamos avançar na leitura da obra O Pensamento e Drama de Leonardo Coimbra. Terceira leitura, na qual retomamos o fio que ia da crítica que Leonardo faz ao coisificar, ao petrificar e cadaverizar certas ideias e sentimentos, perdendo-se o método dialético e o criacionista que o caracterizava. Muitos, é claro, aproveitando-se da estranheza da palavra coisar e cosificar, quiseram, e em parte conseguiram, lançar sua primeira obra do filósofo, o diabólico vitriolo de escárnio que afasta e caricatura. O filósofo tribuno bem o sentiu ao longo da sua vida breve de lutador, corajoso sempre, mas por vezes amargurado. Ele sabia que muitos homens que se diziam cultos e alguns dos mais responsáveis professores universitários o apontavam à capa dizendo: lá vai o filósofo do coisismo, aí temos o profeta do criacionismo. O que lhe procurava nesse tempo era ler a obra e compreendê-la. A obra aqui refere-se ao criacionismo. Entre as vastas e valiosas obras publicadas por Leonardo Coimbra. Ler a obra e compreendê-la, isto é, descobrir o sentido sério e meditado das críticas que nela se faziam, das ideias belas que nela se refletem, das perspectivas levitantes que ela abria e abre, da brisa da esperança e de coragem que a percorre. Disso ninguém cuidava. Nesta nossa bela terra, o que se procura em regra é afastar ou demolir com pedradas de belag, o que exige esforço e seriedade de valorização e entendimento. Soletrar uma obra de filosofia e uma obra profundamente inovadora logo após o seu aparecimento seria um milagre que nem na próspera antiga Grécia se fricava, quanto mais em terra como a nossa, tão viviciada nos paparicos da literatura de cordel e do ensino de vulgarização, feito sempre ao sabor da velhíssima lei do menor esforço. Passamos agora ao segundo capítulo, intitulado Positivismo e Coisismo, escrito por Santana Dionísio, seu modo muito peculiar de falar e de escrever, sibilino, lento, com que tentando transmitir forças ora enigmáticas, ora interrogativas, ora levitantes. Positivismo e coisismo. Como Bruno e Antero, o anunciador audaz e precoce do chamado criacionismo, discreto esboço de uma atitude reflexiva que se propunha, não diremos oferecer a solução de todas as divergências e antinomias dialéticas ou conceptuais, mas, esforçadamente, apontar a visão de conciliação de que o espírito do homem tanto necessita. Não se cansou de batalhar contra os múltiplos equívocos que o inconsiderado orgulho pancientista e positivista havia criado, denunciando a ingenuidade e outros elementos psicológicos ainda mais crassos que os sustentam.
com profundo sentido advertente, para não dizer quase profético. Esse filósofo, então obscuro e hoje quase esquecido, no início da sua carreira de professor e de tribuno, repare-se bem, em 1912, chamava a atenção para as consequências sociais que o pancientismo poderia ter no nosso país, dizendo com amargura e clareza: é das ciências que se reclamam a maior parte daqueles que, obsediados pela ideia de combater o fanatismo religioso, lhe opõem um novo e terrível fanatismo. O fanatismo religioso já se afirmou por terríveis e palpáveis consequências. O fanatismo antirreligioso vai-se desde já afirmando no crescente abandono da idealidade, que é a força, a saúde e a alegria. São gêmeos todos os fanatismos. Todos eles resultam do vício de gozar o pensamento. Um nível inferior de dialética científica é sempre fazer obra de fanatismo. Citação do Criacionismo, página 112. Que queria o filósofo dizer com esta estranha palavra gozar? A explicação, para ser satisfatória, teria de ser demorada. Por vício ou pecado cosista, entendia Leonardo de Coimbra a tendência funesta e irreprimível do homem, tanto do homem dito vulgar como aquele mesmo por vezes que se julga esclarecido ou instruído, para considerar como estático e definitivo, como realidade concluída e firme de uma vez para sempre, para não dizer como coisa feita, as próprias realidades espirituais, as ideias, os símbolos, as estratificações jurídicas, os transitórios preconceitos políticos e sociais, as convenções históricas tidas como sagradas ou invioláveis, os princípios ou dogmas da ordem religiosa, múltiplas ideias, crenças tidas como inalteráveis da ordem científica. Em oposição nítida aos que ingenuamente supõem que uma descoberta ou verdade, entre parênteses experimental ou simplesmente mental, é a resultante de uma espécie de leitura ou captação de uma realidade dada, o autor do criacionismo afirmava a natureza plástica e transitiva de todas essas expressões, reputando-as e concebendo-as como obras da liberdade criadora do espírito. O mundo da ciência não era, portanto, aos seus olhos, consoante pressupunham e davam a impressão de pressupor os devotos do credo positivo ou positivista, uma espécie de nova e grande América, cujo literal e cujo sertão, a pouco, iam-se conhecendo ao sabor de uma maior ou menor perseverança de inquisição subjetiva. Em profundo acordo com Henri Poincaré, o lúcido espírito reflexivo da ciência e hipóteses, de Leonardo de Coimbra, cujo pensamento lhe era familiar, de Henri Poincaré, e lhe merecia constantes expressões de admiração, verdadeiramente catalítica e batismal, Leonardo de Coimbra partia do princípio idealista de que a realidade é pensável, entre parênteses, profundamente consciencializado também por Antero de Cantal, mas que a sua inteligibilidade não é um dado
ou como dizem à maneira alemã os epistemólogos do positivismo, não é fáctica. A progressiva penetração, a cada passo entrecortada de retrocessos instrutivos, devaneios, enganos, erros e rodeios próprios de todo o ingresso na espessura labiríntica de uma floresta. A progressiva penetração, íamos a dizer, da ciência no cerne do desconhecido, seria sempre uma obra de invenção criadora das ideias e pressentimentos do espírito humano, sem descanso sério e lúdico, persistente e excedente, e de modo algum, como sempre acreditaram os empiristas, uma forma ou variedade de colheita de verdades ou leis que se encontrariam no real, como no corpo de uma montanha se poderão encontrar fósseis ou diamantes. No universo, sob a gaze ilusória e despistante das chamadas singularidades do sensível, entre parênteses, mais igualmente conhecidas ou designadas pela palavra bastante esclerosada e cosificada do fenómeno, nela dormitam à espera de um toque mágico ou de uma palavra mágica as sonhadas verdades científicas definitivas, como preciosas gemas já plurifacetadas e dadas de graça por uma riquíssima e fria fada inconsciente, estas incansáveis e recreativas almas pueris que seriam as almas dos sábios. O que o universo contém está, sob mil formas e disfarces, sob uma forma de sugestão e promessa, de matéria-prima e anímica, enganosa e promissora, e de modo algum como uma forma de coisas. Para o autor do criacionismo, a maior ilusão dos positivistas estaria na suposição ingênua de que o facto era matéria-prima da elaboração científica. Os fatos, afirmaria o filósofo português com o seu peculiar desassombro, sem curar de saber se seria entendido ou não entendido, só valem e são reais no condicionalismo dialético da ciência a que pertencem. Fora disso, teriam, por assim dizer, simples valor sensorial, seriam dados informes, destituídos de significação inteligível. Os fatos científicos são ideias e ideias terras, por vezes seguramente, fortemente associadas a inconfessáveis estremecimentos sinestésicos. Qual seria o complexo, digamos, psíquico e metapsíquico que teria agitado o proverbial brado que o barbudo banhista de Siracusa, entre parênteses diremos nós, Arquimedes, teria soltado ao sair em trajes adâmicos, ou seja, sem roupas, das águas onde acabara de distraidamente boiar.
E quem diz esses trajes poderá dizer dezenas e dezenas de casos similares. Uma vez endurecidos ou cosificados, os factos, o seu valor científico cessou. É, na verdade, o que se verifica e muito penosamente no ensino científico, quando este é feito com espírito desportivo ou em ambiente de fabricação em série, como hoje muitas vezes é forçoso, para não dizer antes, é de praxe. Fazer aulas e laboratórios com dormitivos, grupos, turmas ou turnos. Quantos trabalhos experimentais hoje se realizam nas escolas médias e nas próprias universidades, com aparelhos feitos, com ideias feitas, com formas pré-fabricadas, com factos cosificados e por isso literalmente inúteis e ineficazes, com processos de educação científica, de estímulo ou de catálise de possíveis vocações ocultas. É o que faria dizer um educador inglês citado e comentado por Whitehead: Education with inert ideas is not only useless, it is above all things harmful. Educação com ideias inertes não só é inútil, é, acima de tudo, daninha. Como grande pedagogo que foi o autor do criacionismo, tinha horror instintivo a tudo o que se sacratiza ou cosifica. A sua admiração pela ciência era grande, mas o seu sarcasmo perante os que supõem que a ciência se faz com passivos e ontológicos factos talvez fosse ainda maior. Terceiro capítulo: Pensamento e Drama. Que seria o dogma nas religiões, senão a cosificação da verdade tenra e originária, morta ou ossificada pelo adormecimento? E que seria a lei, tantas vezes iníqua, inadequada, arcaizante e dormitiva, senão uma espécie de cristalização de uma norma que algum dia terá sido sofrivelmente justa e precisa, mas por fim se terá tornado anacrónica e desumana? E o que seria a prece ou oração religiosa nos lábios maquinais do crente adormecido, senão uma expressão sem alma e sem vida de sonolência farisaica? Encontramos aqui críticas fortes por Santana Dionísio, baseado em Leonardo de Coimbra, na cosificação do pensamento nos seus aspectos de incidência religiosa, seja na dogmática, seja nas leis e mandamentos, seja ainda nas preces. Leonardo e Santana pediam que tal devia brotar espontaneamente do interior e da alma das pessoas, criativamente, e que as compreensões dos mundos espirituais ou das leis que devem inspirar os seres humanos não são coisas que se podem detalhar
não são essencialidades e dinamismos que se possam cosificar e criar os absurdos que nós encontramos hoje ainda na religião judaica, cristã ou islâmica, tão dependentes de códigos morais e religiosos que tiveram a sua altura, já com limitações e já vítimas de preconceitos e de exclusivismos, para se virem tornar ainda hoje o alimento de fanatização e de lavagem ao cérebro de milhões e de milhões de pessoas, gerando extremismos violentos como nós encontramos hoje em dia entre israelitas e palestinianos, ou entre os fundamentalistas da Arábia Saudita e do Wahhabismo contra os mais tolerantes e mais místicos e afetivos, e valorizando os intermediários que sejam os mestres e os imãs dos xias. No cristianismo, no catolicismo, nós observamos as maluqueiras completas de várias versões do Novo Testamento e a continuação da manutenção do mais que ultrapassado e inútil Antigo Testamento, seja pela Igreja Católica, seja pelos últimos partos monstruosos do catolicismo e do cristianismo, como a Igreja do Reino de Deus, ou como as Testemunhas de Jeová, como os Mormons, seitas fanatizantes e limitantes das pessoas, condicionantes para muitos anos da vida depois da morte. Quão necessário seria a ação libertadora de filósofos de uma espiritualidade e de uma religiosidade livre, verdadeira, do espírito e do amor, e não da letra que mata. Voltemos ao que Leonardo de Coimbra nos diz através do meu querido amigo Santana Canísio, convivente na década de 80, de numerosas e valiosas conversações e diálogos no Porto. Por toda a parte, Leonardo de Coimbra via e apontava com sentido certeiro o que ele chamava, e com razão, à falta de melhor palavra, o vício do cosismo, e procurava demonstrar que o primeiro dever da filosofia se dar o exemplo, dentro dela mesmo, de sincero amor do ar livre, resistindo a esse infiltrante vício e ajudando a todas as outras formas de atividade humana, a ciência, a arte, a religião, a combater, por sua vez, as concretizações nocivas que tantas vezes as anquilosam. Em dado passo da sua obra madrugante, o filósofo não hesita em afirmar que, abre aspas, o pensamento é a única forma de prece, livre e eficaz, fecha aspas, e noutro, em sustentar, respondendo a uma pergunta que ele próprio se dirige: o que deve ser uma igreja? Sem dúvida, responde, dois pontos, uma associação livre de pessoas, livremente religiosas, que erguem as almas no mesmo pensamento. Fecha aspas, abre aspas, deste modo acrescenta: só será verdadeiramente religiosa a igreja que seja uma nascente da liberdade, uma fonte ígnea de amor, de conhecimento, de libertação, de descosificação, diremos nós. E voltemos a Santana. Noutro passo, a propósito do problema do mal, em seu entender, a pedra do toque, pelo qual se avalia a grandeza ou a vulgaridade,
o heroísmo ou a chateza da alma de qualquer pessoa, Leonardo de Coimbra, sempre fiel à sua intuição fundamental, afirma que o mal é indiscutivelmente uma realidade, mas que na sua essência será solúvel se o homem assim quiser. Em última análise, o mal, entre parênteses, o mal de ordem moral, entenda-se, nada mais seria do que uma forma de causismo, isto é, de cristalização de vícios, de preconceitos e equívocos que espreitam e ameaçam o íntimo dos homens, como seria o equívoco do egoísmo, da avareza, da deslealdade, da revindicta, da odiosa maledicência, do rancor cego e outros do mesmo tipo. Temos aqui uma abordagem ao problema do mal, sem dúvida uma pedra de toque quanto ao heroísmo das pessoas, como vemos muito, pois a maior parte das pessoas prefere ser abstrusos e não tentar discernir ou reconhecer o mal, nem levantar a voz contra ele, sendo por isso massificada, manipulada, oprimida, como vemos crescentemente na sociedade moderna, liderada pela opressão imperialista anglo-saxónica ou pela opressão financeira e sionista, ou ainda pelos grandes interesses que estão por trás do negócio das armas, das farmacêuticas, da agricultura química, e que tanto mal causam ao planeta e aos seus ecossistemas. Ora, isto deverá fazer-nos levantar a voz e agir mesmo, denunciando essas violências, genocídios, destruições bárbaras que diariamente se realizam, particularmente no Médio Oriente. E Santana apresenta aqui alguns dos preconceitos equívocos, tais como o egoísmo, a avareza, o rancor cego, a deslealdade, o medo, o temor, a preguiça, a complacência. Em dado momento, culminante da sua obra, primeiro o filósofo afoitamente exclama: sim, o mal existe e existe porque o universo é uma sociedade de almas que se ignoram e que se buscam. Mas se o mal existe, infinito é o horizonte moral rasgado para o bem. O autor também conhece o bem. Há perversidades, mas há também afirmações imortais de espírito livre. Fecha aspas. Um verdadeiro cântico de esperança e de confiança, Leonardo de Coimbra termina o seu primeiro livro com algumas páginas que serão sempre das mais belas da língua portuguesa, afirmando a sua fé no indefinido possível transcendente de uma prolação espiritual de cada pessoa, se não mesmo de cada ser. Exaltado e terminante, o filósofo afirma que não acredita que a vida do homem se cumpra exclusivamente entre o nascimento e a morte. Termina mesmo por dizer que não acredita na veracidade ontológica da morte. E vamos terminar aqui pondo dois aspectos em realce
a necessidade de tentarmos discernir o mal nas suas formas morais e também sociais e políticas, e perdermos o temor à morte, pois ela não é um mal, senão relativo, pois a vida continua e o espírito e a alma podem entre nós comunicar, entre nós vivos ou mortos. E neste momento, invocando a Tero, estamos a comungar com o seu discípulo Leonardo Coimbra, o seu discípulo Santana Dionísio, e no fundo com todos os discípulos da busca do conhecimento, da prisca teologia, da sabedoria e teologia perene. Seja esta nossa tarefa e atividade equilibrada com a escrita por algum tempo, diariamente, e também pela meditação ou assunção da vestimenta azul, dourada, que a nossa alma pode invocar, receber, ver interiormente e assim descobrir que tem um corpo espiritual subtil para além do corpo físico, esse que tem que abandonar à hora da morte. Ora, preparar-nos para quando morrermos termos já consciência neste corpo espiritual latente e termos mesmo os seus sentidos mais despertos, são certamente tarefas muito importantes de se realizar e que nos desafiam. Possamos nós, com Santana Dionísio, com Leonardo Coimbra, com Antero de Quental e com os outros mestres da tradição espiritual portuguesa e da tradição perene, que têm como inspiradores máximos os mestres do espírito desperto, possa esta comunidade fazer-nos sentir mais amor e, simultaneamente, vivenciarmos a fraternidade sutil e a comunhão do pensamento, da intuição, de modo que a nossa prece seja a prece sentida, desejada, querida pelos que precisam das nossas preces, ou ainda para que a formulação de tais palavras ajude as pessoas a construírem mais verídica e vivencialmente a sua relação com a divindade, com a vida depois da morte, com a tradição espiritual portuguesa. Demos graças. Amém.